E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Que devemos ler a Bíblia com a Bíblia, tendo apenas o Espírito Santo ao nosso lado. E que devemos, inclusive, usar a Bíblia para interpretar a ciência, e não o contrário. Nunca usar a ciência para interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque percebemos que, muitas vezes, ou quase sempre, a ciência de um século é reformada pela ciência do século vindouro. Então, muitas verdades científicas que são verdades hoje não serão mais no próximo século. A geração espontânea, o flogístico, os 4 elementos, os modelos atômicos estão sendo constantemente atualizados. A ciência é a busca pela verdade, mas uma verdade que nem sabemos que verdade seria essa. Então, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Se uma teoria científica expande um conhecimento bíblico, tudo bem, mas se altera, se modifica, se contradiz, fiquemos com a Bíblia. Mas outro dia, recebi um convite para um evento. E nesse evento, a proposta era ler a Bíblia com Charles Darwin. Um grande erro. A filosofia desse podcast seria completamente o contrário. Teríamos que ler Charles Darwin com a Bíblia. E não a Bíblia com Charles Darwin. Por quê? Porque levaríamos os erros de Charles Darwin para a interpretação da palavra de Deus. E teríamos que, então, escrever uma nova versão atualizada, modificando grandes conceitos, grandes verdades da palavra de Deus à luz de uma teoria de homens, que inclusive sabemos hoje está equivocada. Charles Darwin, com suas ideias, morreram na ciência. Sabemos isso hoje. Os dias estão contados. A teoria ainda predomina, mas os que estudam a questão sabem claramente. Os biólogos sabem, os evolucionistas sabem. Grandes congressos têm sido marcados para tentar salvar as ideias de Darwin. No final, a conclusão é que isso não é possível. Então, temos que ler Charles Darwin com a Bíblia e não o contrário. Esse é o tema desse podcast, o 76. Continuaremos discutindo essa questão. Olha só, o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre as raças? A Bíblia diz que temos tribos e nações. Sim, diferenças de cultura, diferenças inclusive de tonalidade de pele, uns mais parecidos, outros um pouco diferentes, mas todos uma única raça, a raça humana. E Darwin? Não, em seus livros Darwin deixa claro, existiriam raças intelectualmente superiores e as inferiores extermináveis. A evolução estaria agindo para exterminar as raças inferiores. 2 conceitos totalmente contrários. A Bíblia, uma única raça. Tribos e nações, sim, mas uma única raça. Uma raça humana. Darwin, diferentes raças, intelectualmente superiores. E outras inferiores, extermináveis. No seu livro A Origem das Espécies, vemos claramente, então, que Darwin comete outro erro. Ele tira Deus do papel da criação. Ele coloca no papel de Deus processos naturais, seleção natural, modificações ao longo de milhões de anos. No segundo livro de Darwin, ele foi ainda mais nefasto. O livro destrói a família, o relacionamento pacífico entre as raças, ao colocar diferenças entre essas raças, como eu disse.
inferiores, superiores, extermináveis. Darwin disse claramente que alguns humanos estavam mais perto dos macacos e eram raças mentalmente inferiores. Comparadas às raças superiores e bem mais evoluídas, essas raças estariam no caminho da sua extinção. A eugenia de Hitler, por exemplo, foi baseada no racismo de Darwin. A gente sabe disso pela história. Documentários já foram produzidos, filmes, artigos publicados. Os pigmeus africanos, por exemplo, Ota Benga, foi levado por um evolucionista para os Estados Unidos, ficou num zoológico, em exposição junto com chimpanzés, um gorila, por 20 dias. Depois ele se suicida. Há um documentário na internet que você pode assistir, é o Human Zoo, Zoológico Humano. Darwin visita a Austrália. E na Austrália ocorre uma grande catástrofe. Os aborígenes australianos são então considerados uma raça superior. E eles são caçados por esporte. Seus filhos são retirados dos seus pais para serem civilizados. Olha só, Darwin uma vez escreveu assim: no futuro, as raças civilizadas, os brancos, exterminarão as selvagens, negros, australianos, aborígenes, pigmeus. Por quê? Seriam semelhantes aos gorilas, chimpanzés, raças inferiores. Mas o que lemos na palavra de Deus? Em Gênesis 3:20, está escrito: e chama Adão a sua mulher, Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Temos uma única mãe, um único pai, Adão e Eva, pela palavra de Deus. Somos todos humanos. Diferentes cores? Não, temos uma única cor. A cor da melanina. Mais melanina, mais moreno. Menos melanina, mais branco. Mas temos uma única cor. Em Gênesis 1:26 está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, somos feitos todos à imagem e semelhança de Deus. Domine sobre os animais. Darwin diz que somos meros mamíferos evoluídos. Não, sempre dominamos sobre os animais. Em Atos 17:26 está escrito: e de um só sangue, uma só raça, um só homem, Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Atos 17:26. Pela ciência, descobrimos que somos todos uma única raça, sim. No nosso genoma foram analisar brancos, negros, asiáticos. Somos 99,98% iguais, só 0,012% diferentes. 12 genes em 10 mil. 12 genes em 10 mil. Mas uma grande verdade científica da palavra de Deus. Tribos e nações, sim, mas só uma raça humana, que contrasta fortemente com as ideias de Darwin. Raças superiores e inferiores, extermináveis. Devemos ler a Bíblia com a Bíblia. Devemos ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele errou, e errou feio, ao declarar ao mundo que existiriam raças intelectualmente superiores e inferiores. Não, somos todos humanos, criados à imagem e semelhança de um grande Deus, porque temos uma única mãe, Eva, e um único pai, Adão. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus, confirmada com boa ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados
concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.